Bem, amados irmãos e amigos, nesse momento eu quero compartilhar um dos livros mais encantadores. O primeiro livro do Pentateuco, Gênesis. E o título de Gênesis, qual o título que Gênesis propõe para nós? O título Gênesis quer dizer começo, origem, devido ao título da Septuaginta grega, seguido mais tarde pela Vulgata latina. Temas representados em Gênesis tornam-se conceitos de importância tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. A responsabilidade do homem diante do seu Criador, a instituição divina do casamento, a queda do homem, o julgamento do dilúvio, a salvação pela fé, a vida piedosa como a peregrinação e a promessa que aguarda cumprimento. A autoria do livro, em geral, concorda-se que Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, do grego penta, 5, e teuchos, o recipiente em que se guarda o livro. A autoria que nós podemos considerar uma das mais importantes, foi Jesus. Isso mesmo, Jesus considerava Moisés o autor desses 5 livros, atribuído a ele em João capítulo 5, verso 45 a 47. E a autoria do nosso Salvador é mais que suficiente para nós, essa autoridade que Jesus mesmo diz que Moisés assim escrevera. O propósito do livro. Ao ler Gênesis, observe que os primeiros 11 capítulos são gerais e sem muitos detalhes, ao passo que, a partir do capítulo 12, o restante do livro apresenta com muitos detalhes a vida de 4 homens: Abraão, Isaque, Jacó e José. Como você observará no esboço de Gênesis, a primeira seção, do capítulo 1 até o capítulo 11, trata da humanidade em geral e explica a origem do homem e do pecado, enquanto a última seção, do capítulo 12 até o capítulo 50, trata especificamente de Israel. Qual o propósito do livro? Isso indica que o objetivo do livro é explicar a origem do homem e seu pecado, e de Israel e o plano de salvação de Deus. Mas eu quero destacar aqui, no livro de Gênesis, a história de José. A história de José está relatada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, entre os capítulos 37 até o capítulo 50. A história de José, nascido de Jacó e de Raquel, José, desde da nova era, muito amado pelo seu pai, justamente por esse ser seu filho da velhice e por ter nascido de Raquel, a mulher que realmente amava. José, o filho favorito. O capítulo 37, o verso de 1 a 4, mostra o amor de Jacó. Do versículo 5 até o versículo 11, os sonhos de José. Do capítulo 37, do verso 12 até o 28, mostra o esquema de Judá. Do verso 29 ao versículo 36, o sofrimento de Jacó. A história de José também mostra José, o mordomo fiel. Do verso 38 ao 39, a lição de serviço. A disciplina do autocontrole, do capítulo 39, do verso 7 até o 18. A disciplina do sofrimento, sim, do versículo 19 até o versículo 23 do capítulo 39. A história de José também nos mostra José, o servo esquecido. O capítulo 40, José era um servo na prisão real. José era um filho amado que foi odiado e rejeitado pelos seus irmãos. A história de José também nos mostra José, de prisioneiro a segundo governante da terra, do capítulo 40 até o 45. Nós temos aí o ministério dos sonhos do faraó. José explicando, interpretando este sonho que virá de chave na vida de José.
todo o sofrimento, toda a amargura, toda a situação da vida dele, agora ele tem o ministério do coração de seus irmãos, o ministério do propósito de Deus em sua vida. As informações relacionadas ao contexto bíblico nos ajudam a enxergar, sim, o livro de Gênesis como uma obra teológica ímpar ligada a pessoas e eventos inseridos no contexto cultural e histórico específico. Esse é o livro de Gênesis, em destaque a vida de José. Obrigado, Deus abençoe.